Futebol Champions League Américas tem seus finalistas, Flamengo e Real Estelí da Nicarágua, depois dos jogos do final de semana, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então não se esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vocês sabem que eu adoro quando vocês dão like e se inscrevem no canal, porque ajuda muito o desenvolvimento da Locomotiva Esportiva. Vamos dar uma passadinha nos jogos que antecederam a final, né, que antecedem a grande decisão dessa Champions. Primeiro ali as quartas de final, né? Começou com São Paulo e São Lourenço, que cumpriu as expectativas de ser um jogo muito parelho. São Lourenço campeão de 2 das últimas 3 edições do torneio continental, quando ainda se chamava Liga das Américas, e manteve boa parte da base do seu elenco campeão. Adversário dificílimo para o São Paulo, que soube ter protagonistas diferentes em determinados momentos do jogo. Então primeiro o Lucas Mariano foi muito bem, aí ficou pendurado em falta, o Bennett teve seus momentos de brilho, e no último período foi praticamente todo do Jorginho, especialmente a última bola ali, né, que ele dá um drible no jogador do São Lourenço, que pula para tentar dar o bloqueio e pula vazado, né? Quando ele viu o Jorginho não estava mais lá. O São Paulo passou muito bem e foi pegar o Flamengo nas semifinais. Flamengo que derrotou o Caballos e Cocle do Panamá. A gente já falava aqui, eu mencionei no vídeo das prévias, que o time panamenho era o mais fraco dessa série e o Flamengo era o mais forte, né? Então era o confronto mais desequilibrado e assim foi. O Flamengo dominou desde o começo do jogo, não tem muito nem o que falar, domínio total da equipe rubro-negra. Do outro lado da chave, aí um jogo surpreendente. Minas e Quimsa tinha tudo para ser um jogo muito parelho, muito disputado. O atual campeão da Champions contra o atual MVP da Champions contra o segundo colocado do NBB. Era para ser um jogo ali bem mais equilibrado, bem mais parelho aos moldes de São Paulo e São Lourenço, mas não, o Minas dominou o Quimsa. Parecia um Flamengo e Caballos e Cocle, né? Não parecia que eram duas equipes tão equilibradas assim. Minas foi muito bem do começo ao fim. David Jackson jogou muito bem, Shaquille Johnson também jogou muito bem, Nesbitt. O time não sentiu a falta do Parodi nessa partida, né? O armador uruguaio do Minas aí desfalcando o time nessa segunda fase de Champions, e mesmo assim conseguiu atropelar o atual campeão. Méritos do Minas. E nessa situação a gente já tinha 3 brasileiros na semi, né? Estávamos torcendo para o Franca ganhar seu jogo para transformar as semifinais da Champions num Final Four ali de Super 8, né? Só com equipes brasileiras, mas não foi o que rolou, né? O Real Estelí, os donos da casa, com presença de torcida, né? 70% do ginásio pôde acompanhar ali os jogos da Champions e ainda poderão na final. E o Real Estelí foi bem superior ao Franca, né? Conseguiu aproveitar suas principais qualidades, suas individualidades, seu domínio no garrafão e também tirou completamente os principais pontos fortes de Franca. Lucas Dias, principal nome do time da temporada, Rodney Green e Jamal, principais nomes do time na Champions, não apareceram nem entre os top 3 pontuadores do Franca no jogo. Ficaram escondidos, ficaram encaixotados, presos na marcação, e quando tinham um pouco mais de liberdade, a confiança já estava em baixa. Jogo bem fraco do Franca, por mais que ali o Ubner tenha feito um primeiro tempo interessante, André Góes tenha se esforçado, o Franca não conseguiu jogar e foi ali merecidamente eliminado. Uma boa vitória do Real Estelí. E nas semifinais, São Paulo e Flamengo, né? Mais um jogo ali já com uma certa história, né? São Paulo ganhou do Flamengo recentemente, Flamengo deu troco no Super 8, então um jogo ali muito, talvez o mais decisivo entre eles até então na temporada, só que o Flamengo dominou, né? O Flamengo mais uma vez utilizou aquela estratégia que já fez outras vezes no NBB, de colocar ali um jogador muito alto para marcar os alas, geralmente o Mineiro, eventualmente o Léo Demétrio ou o Jonathan Luz também, para marcar os alas do time do São Paulo, né? Esses jogadores compensando uma possível desvantagem em mismatches por conta da diferença de tamanho, velocidade e agilidade, com muita noção defensiva, muita força, muita intensidade, porque vocês sabem, né, como o Gustavinho gosta de trocar muito os jogadores, os quintetos que estão em quadra, e ali o São Paulo demorou muito para pegar no tranco, cometeu muitos erros bestas, estava ali um pouco desconexo, né, um pouco distraído, rolou até confusão antes de ir para o intervalo, né, entre o Chamel ali e o Renan Lenz, então o time
não foi nada bem no primeiro tempo, reagiu no segundo, né? Mortari deve ter dado ali suas orientações, eventualmente até uma bronca no vestiário, só que a subida já era grande demais, né? O São Paulo até conseguiu tirar uma diferença legal, né? O Flamengo tentou administrar, mas conseguiu a vitória, mas não manter a mesma vantagem durante todo o jogo, mas ainda assim foi dominante, né? ainda assim conseguiu ter bons momentos no terceiro e quarto períodos, mesmo sem o Franco Balbi e sem o Olivinha, vamos falar disso mais pra frente. O Flamengo, então, merecidamente na final, ganhando mais um duelo contra o São Paulo. Do outro lado da chave, se torcemos para ter a semifinal brasileira e não rolou, queríamos ao menos a final brasileira, seria um Flamengo e Minas muito legal, mas Real Estelí aprontou de novo, né? E aí sim, mais convincente do que contra o Franca, que é uma equipe em baixa. Né? O Minas eu comentei também na prévia, por mais que não tivesse num momento tão legal, bateu o atual campeão, bateu o Quimsa, né? Então chegou com moral para esse jogo contra o Real Estelí, mas não foi nada bem, também pareceu um pouco desconexo no começo, foi muito mal nos rebotes, o time da Nicarágua dominou ali na tábua, dominou os rebotes, mesmo com o Minas contando com JP Batista e Ronald, hein, quem diria, Nesbitt também ali, presença firme no garrafão, e mesmo assim a Kindele, o pivô nigeriano, e Balkman, pivô porto-riquenho, já de passagens pela NBA, os dois dominaram as suas equipes, os dois dominaram os rebotes, para a sua equipe, né, para o Real Estelí. O Minas não teve um bom dia. Aí sim, o Parodi fez muita falta, né? Ele daria ali, poderia dar uma outra visão, uma outra organização, em que pese que ele não é um grande defensor e a defesa do Minas não foi boa, né? Deixou muitas vezes jogadores livres. O Real Estelí também contou com a sorte, eventualmente, né? Principalmente ali com o De Jesus, fez uma partida sensacional. Ele jogava a bola para o alto, era falta e a bola caía. Mas a sorte acompanha quem tem competência também, né? Então não dá para falar que o Real Estelí avançou como zebra, né? Talvez zebra tenha sido o domínio amplo do Real Estelí no jogo, né? Mas de acordo com o que aconteceu dentro de quadra nos 40 minutos, o Real Estelí está na final, era o que tinha que acontecer, por mais que o Minas até tenha tirado a diferença no terceiro período, mas não soube fechar, o Real Estelí abriu demais também ali na segunda metade do último período. O Minas só acordou faltando 1 minuto, mas aí já era, né? Mesmo até deixou a diferença em 1 ponto, mas Real Estelí nem marcou direito as últimas posses, porque já sabia que estava com a vaga garantida na final. E aí temos, né, Flamengo, finalista do ano passado, contra o Real Estelí, um time que vem aumentando seu investimento e dono da casa, tem ali torcida a seu favor, não chega a ser um caldeirão extremamente que pressiona, mas é uma torcida atuante, é uma torcida presente, né, que está comparecendo em bom número. O time também ali tem uma entrada muito legal no ginásio, né, as luzes se apagam, ficam apenas luzes vermelhas. A tecnologia do centro desportivo ali de Manágua, a capital da Nicarágua, permite que tenha um show de fogos de artifícios dentro da quadra, o que é muito legal. Pode eventualmente dar uma intimidada no adversário, né, meio a lá UFC, a lá torneios de lutas livres, né, artes marciais, boxe também, tem entradas mirabolantes dessa maneira, que acabaram sendo um pouco aprimoradas ali pela NBA, eventualmente pela NFL também. O Real Estelí utiliza desse artifício, mas o Flamengo tem um time muito interessante, né? Um time muito experiente, mas tem desfalques. Né? O Franco Balbi tá fora já há algumas semanas, está sendo muito bem substituído pelo Diego Figueiredo, armador que já jogou no São José, tá ali no Flamengo, né? Tá demonstrando ser um grande organizador, chuta muito bem de 3 também, tá fazendo uma Champions muito boa, tá aumentando o passe. Quem sabe ele não volta pro Brasil em outras temporadas, né? Um cara de jogo que cadencia, um jogo mais cadenciado, né? Bem legal. Mas o Flamengo não tem o Olivinha, né? Que é um dos seus principais nomes, que sempre puxa o time em momentos difíceis, né? Ele sentiu uma lesão e não tá jogando essa fase. Mas o Real Estelí tem suas armas, e quase sempre armas individuais, né? Um time que joga muito no 1 contra 1, muito no drible, muito na habilidade, na individualidade, no jogo em transição, né? Eles atacam muito rápido, é um time muito ligeiro, principalmente com os armadores e com os alas e com o Balkman, que apesar de ser um pivô e tá ali com 36 anos, ainda conserva agilidade, um pouco de visão de jogo
e bate para dentro eventualmente também quando é necessário. Então é um time que tem De Jesus, já foi falado aqui, tem o Balkman, Kindele, tem o Mojica, tem o Ruiz, tem muitos jogadores ali que estão fazendo uma Champions muito legal. Então o Flamengo ele precisa encaixar seu sistema defensivo de modo que ele neutralize a maior parte das ameaças do Real Estelí, porque se sobrar uma ou duas, provavelmente eles vão acabar colocando, né? Eles estão numa fase muito boa, eu derrubei o microfone de novo. Eles estão numa fase muito boa, estão empurrados pela torcida e eles têm essa característica, né, de usar e abusar mesmo, são quase um showman, assim, né, não chega a ser um Harlem Globetrotter, mas eles gostam ali de fazer uma firula, de fazer uma cesta mais bonita, então, e tem dado certo, né, um time que tem muita intensidade, apesar de não revezar, né, nesse ponto de rotação do elenco, parece bem os times do São Paulo, né, os times do Mortari, que não rodam tanto assim o elenco, ficam ali com os mesmos 5, 6, 7 jogadores durante toda a partida, pouco mexem, né? Então é um time que chuta muito de três, que ataca muito rápido, que usa da individualidade e tem dois pivôs muito bons, né? O Balkman é um cara que tem mais experiência, mais técnica, já jogou ali 6 anos na NBA, jogou em um monte de países da Europa, na China também, como eu disse, ele tem uma agilidade um pouco maior. O time também tem o Akindele, pivô nigeriano, que ali já não tem mais a mesma técnica do Balkman, mas ele é muito dominante ali embaixo da cesta, né? Consegue pegar muitos rebotes, cavar faltas, e é um cara interessante também, de muita força para brigar ali com o Hetzheimer, com o Léo Demetrio, com o Mineiro. Então o Flamengo vai ter dificuldades, apesar de que eu ainda acho que o Flamengo é bem favorito contra o Real Estelí, né? Não acredito que o time da Nicarágua, apesar de ter dado 2 boas demonstrações de força nas partidas anteriores, não acredito que o time da Nicarágua vá sair com o título e o Flamengo pelo 2º ano seguido com o vice da Champions, né? O Flamengo está muito focado, o mote do Flamengo, o lema do Flamengo na temporada é retomada das Américas, eles querem de novo ser campeões da América. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, né, quando ainda era Liga das Américas, então já faz aí um tempinho, faz 7 anos, o Flamengo quer retomar ao maior posto do basquetebol da América Latina. Então tem que controlar esses caras, né? O lance livre também é uma arma muito interessante do time da Nicarágua, que tem um aproveitamento muito bom, foi muito bem contra o Minas, nisso muito bem contra o Franca também, né? Usou e abusou das faltas recebidas, muito por conta da individualidade, né, do 1 contra 1, se o jogador acaba passando pelo primeiro marcador, não precisa nem necessariamente driblar, deixar ele no chão, mas só ficar à frente na primeira e na segunda passada, não tem muito como parar, né, você para na falta só, ou torce para ele errar o arremesso, que não tem acontecido. Então eles acabam tendo um volume muito grande de lances livres também, o Flamengo tem que ficar atento a isso. Mas essa intensidade do Gustavinho na marcação pode vir bem a calhar justamente para conseguir equilibrar ali ao longo dos períodos esse jogo mais físico do Real Estelí, esse jogo que usa e abusa da habilidade. O Flamengo não pode se perder na marra, na catimba, na pressão da torcida, eventualmente, se tomou um drible desconcertante, algum jogador do Flamengo, às vezes pode ficar no chão, eventualmente tentando marcar um adversário, toma um drible, toma ali alguma coisa, não pode perder a cabeça, eles fazem isso em toda jogada praticamente, e tem que ter calma, que dá para vencer sim, é um time vencível, o Flamengo ainda é favorito para vencer isso aí. Eu acredito que essa taça volta para o Brasil depois de 5 anos, né? O último que venceu foi o Bauru em 2015, um ano depois do Flamengo. Dali para frente só Guarulhos de Lara, depois só São Lourenço, e ano passado já como Champions o Quimsa, e eu acredito que esse ano vai ficar com o Flamengo. Beleza, galera? Aguardo vocês nos próximos dias, vamos falar agora nessa semana dos confrontos dos playoffs do NBB, falta apenas um dia de jogos, na verdade, da primeira fase. Vamos repercutir também a final, tomara que com o título do Flamengo da Champions, então vem muita coisa boa por aí, os conteúdos de vôlei lá com o Fábio Toledo também tem muita coisa legal, não é porque a temporada acabou que os vídeos também acabaram, então fica de olho na Locomotiva, se inscreve no canal, até a próxima e falou!